O tema de hoje é vencendo a preguiça. Quem quiser vencer a preguiça, hoje é o dia. Hoje é o dia de colocar a preguiça de lado e arrebentar com tudo. É a gente vencer a procrastinação, é a gente vencer o que nos prende, que nos trava e viver uma vida extraordinária. Então, se você conhece alguém que está preso no mundo da preguiça, que está preso, está aprisionado na preguiça, que não consegue sair do canto, compartilha essa live, porque pode ter certeza que vai impactar essa pessoa. O tema de hoje é vencendo a preguiça. Hoje, uma das maiores coisas que faz a gente travar e viver o nosso propósito, viver aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, é a preguiça. Já estamos há 3 dias e a gente vem falando sobre 3 temas importantes que nos aprisionam e que nos deixam travado de viver aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. O primeiro tema, que foi o início da nossa live, foi sobre medo. A gente falou sobre medo, falou sobre 3 tipos de medo, que existe o medo comum, o medo emocional e o medo espiritual. O medo comum é o medo normal, que faz a gente sentir aquele medozinho, vai atravessar uma rua e sente aquele medo. Só que o medo emocional e o medo espiritual, ele te trava a 100%. É um medo de algo irreal, algo que não existe, algo que faz com que você imagine que tem alguma coisa ali, ou algo que vem daquela paranoia da cabeça e faz você travar. Você não consegue falar em público, você não consegue trazer um conteúdo aqui para o Instagram, você não consegue fazer aquilo que foi estabelecido para você. Então, o medo é algo terrível. Então, a gente falou no primeiro dia, uma live de 40 minutos, onde a gente passou conteúdo, tarefas, onde a gente deu o start e o início falando sobre medo. Essa live sobre medo está lá no meu Instagram, certo? Quem quiser assistir depois pode ir lá. Ontem a gente falou sobre distrações, aquilo que nos distrai, aquilo que vem para nos impedir e tirar do foco, para tirar a gente do caminho que a gente deve seguir. Existe um alvo que a gente deve atingir, existe uma missão, existe um propósito que a gente deve seguir, e a distração vem para destruir isso, para tirar a gente do foco. Tem até uma brincadeira que algumas pessoas falam, que é o seguinte: o burrinho, quando está andando ali na carroça, ele tem um negócio assim que tapa a visão dele e faz com que ele só olhe para frente. E em muitos dos casos, a gente precisa ser assim também, para que a gente não perca o nosso foco, para que a gente continue seguindo para o alvo, continue seguindo para o caminho que a gente tem que seguir. Então, na live de hoje, a gente vai dar início e vai falar sobre preguiça. A preguiça é algo terrível e a Bíblia fala lá: vai se dar com a formiga, ó preguiçoso. Então, se você sofre com preguiça, se você sofre com procrastinação, com aquela historinha de depois eu faço, daqui a 5 minutinhos, deixa para segunda-feira, deixa para amanhã, mais tarde eu faço, isso é preguiça, isso é procrastinação. E isso vai fazer com que você vá para o de água abaixo. Você está deixando de estudar, você está deixando de viver uma vida espiritual plena, você está deixando de investir no seu futuro, você está deixando de viver a vida plena, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, por causa de quê? Da preguiça. Hoje é dia da gente vencer a preguiça de uma vez por todas, em nome de Jesus. Existem 3 coisas que potencializam a tua preguiça. Hoje a preguiça é a maior arma que te deixa escravo das coisas. Então hoje a preguiça ela vai te causar medo. A gente falou sobre medo no primeira live, certo? A preguiça ela vai te causar um medo de enfrentar o verdadeiro problema. O que isso quer dizer? Na nossa vida vai existir problemas, vai existir situações, vai existir diversas coisas que vai ser necessário a gente tomar uma atitude. Só que se a gente tiver com preguiça, a preguiça vai fazer vir aqueles pensamentos: eu não vou não, porque eu não sei fazer isso, eu tenho medo, e se ficar feio, não sei o que, depois eu faço, eu vou estudar para fazer isso. Acaba que tu nem vai fazer aquilo que tu devia fazer, acaba que tu nem vai estudar, e resultado, tu fica mais uma vez aprisionado na zona da mediocridade.
E quem vive acima da média, quem está aqui vivendo esse desafio, quem vive acima da média não vive com preguiça, não vive com medo, não vive deixando as coisas para depois. Quem vive acima da média faz o que tem que ser feito, faz na hora que deve ser feita, não deixa a preguiça, não deixa a procrastinação tomar conta da sua vida e faz aquilo que é necessário, beleza? Então, a preguiça, ela causa medo de enfrentar os problemas da vida, as situações e as circunstâncias. Esse é o primeiro problema que a preguiça causa, beleza? O segundo problema é a preguiça espiritual. O que isso quer dizer? Que quando você fica com preguiça, a vida espiritual, minha gente, é algo que soma em todas as áreas da nossa vida. Existe a vida espiritual, a vida emocional, a vida mental e a vida física. Esses quatro precisam andar em conjunto. Lucas, é possível estar em plenitude nas quatro áreas? Sim, eu estou. E você também pode estar. Só que a vida espiritual, ela é mais poderosa do que todas essas outras. E a vida espiritual é a base para que tu consiga viver, uma vida emocional, mental e física em alta performance. Então, se tu vive uma vida de preguiça, de procrastinação, de amanhã eu faço, de deixar para depois, meu amigo, eu vou te dizer, eu vou ser bem sincero, tua vida espiritual vai estar por água abaixo, beleza? Então, a gente precisa analisar o que é que vem acontecendo e deixando a gente mais preguiçoso na nossa vida espiritual. A gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, a gente precisa meditar na palavra de Deus para que a gente possa ter entendimento, para que a gente possa ter sabedoria, a gente precisa ter aquela conversa diária com Deus. Quando a gente alimenta a nossa vida espiritual, a nossa base cresce, a nossa base fica mais forte e a gente continua crescendo nas outras áreas da vida. E o terceiro ponto que acontece é que a preguiça causa a indisciplina. Quando a gente é preguiçoso, a gente fica indisciplinado. A gente deixa de fazer o que tem que ser feito, a gente deixa de viver o nosso propósito, a gente deixa de fazer nossas atividades diárias por causa da preguiça. E acaba que tu fica preso ali no telefone, mexendo ali, se perdendo. Tu fica preso assistindo uma televisão, uma novela, por causa de quê? Por causa da preguiça. Então, hoje, que você possa entender que a indisciplina, a preguiça espiritual e o medo de enfrentar as situações da vida é causada pela preguiça. Então que você possa entender que esses três problemas é causado pela preguiça e que você precisa eliminar ele da sua vida. Existem algumas formas de você se libertar dessa preguiça. Existem duas formas. Pela força de você querer mudar, de você tomar uma decisão e dizer, não, eu não suporto mais viver disso. É você se revoltar e dizer, eu não quero mais viver dessa forma, eu quero mudar, eu quero viver o meu propósito, eu quero viver aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. É uma decisão, e essa é a primeira parte. E existe a questão do hábito. É quando você começa a mudar os seus hábitos e todos os dias você vai começar a ter uma rotina diária, uma disciplina, onde você vai fazer aquilo ali independente das situações. Então, ou você toma uma decisão, de dizer, eu não quero mais essa vida de preguiça, de procrastinação, de deixar tudo para depois, de deixar as coisas para depois. Não, eu não quero. Existe essa primeira forma, que é a decisão. E existe a questão do hábito, onde você vai ali e vai dizer, o que é que eu preciso fazer, o que é que precisa ser feito para que eu crie um novo hábito e comece a viver uma vida assim como pessoas que vivem acima da média. O que é que eu preciso fazer? Quais são as atitudes que eu preciso tomar? Quais são os hábitos que eu preciso fazer? Elton está falando aqui. É a ação diferente que vai fazer com que os seus resultados sejam diferentes. Exatamente, Elton. A partir do momento que a gente começa a tomar atitudes diferentes na nossa vida, a gente começa a ter novos resultados. A gente vai tirar a nossa preguiça espiritual. A gente vai começar a viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida próspera. A gente vai tirar a indisciplina e vai colocar a disciplina no jogo. A gente vai tirar o medo da nossa vida e vai colocar a coragem, vai colocar a ousadia, vai colocar a disposição. Então,
A partir do momento que a gente faz isso, a gente muda o jogo totalmente das nossas vidas. Eu estou colocando a minha cara a tapa para levar transformação e impacto para a tua vida e para a vida de outras pessoas. Só que eu sozinho, eu não chego a lugar nenhum. Só que eu e mais 6 pessoas, a gente consegue atingir mais 10, mais 20, mais 30, mais 50. A gente junto, a gente unido aqui, a gente consegue atingir o máximo de pessoas. E quanto mais pessoas forem impactadas, menos pessoas preguiçosas a gente vai ter na vida, menos pessoas medrosas a gente vai ter na vida, menos pessoas medíocres a gente vai ter na vida. E a gente vai começar a ter amigos mais corajosos, amigos mais ousados, amigos que vai querer ir para cima e vai querer ir para a guerra. Dando continuidade aqui no assunto, beleza? Eu falei que para a gente se libertar da escravidão da preguiça, o primeiro é a revolta, é a decisão de você querer mudar, de dizer, eu não quero mais a preguiça na minha vida. Eu repreendo, em nome de Jesus, isso aqui vai sair da minha vida e vai ser destruído. Isso é a revolta, é a decisão que você toma. A segunda forma é a mudança de hábito. Quando você começa a mudar os seus hábitos, as suas atitudes, a preguiça você deixa de lado e começa a fazer o que tem que ser feito. Beleza? A terceira forma é destino, é propósito. Qual é o seu propósito? O que é que faz o teu coração arder? Se você não sabe qual é o seu propósito, você vai continuar preso na preguiça, você vai continuar preso ali sem saber o que vai ser da tua vida. Então você precisa ter propósito, você precisa ter um destino, você precisa ter uma missão, você precisa ter um objetivo, para que você possa enxergar o alvo, o que é que está diante de você, o que é que está adiante de você, para que você diga, não, é aquilo que eu quero seguir, é aquilo ali que eu vou buscar. Então, a partir do momento que você tem um destino, que você tem uma missão, que você tem um propósito, você coloca a preguiça de lado, meu amigo, e vai para baixo da égua e vai fazer o que tem que ser feito. Vai colocar a preguiça de lado e vai fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então, aqui, ó, o fracasso é o maior carrasco do ser humano. O passado e o fracasso é o maior carrasco do ser humano. Então, muitas das vezes, o que te trava na preguiça, o que te trava nessa procrastinação, nesse depois eu faço, é erros do passado, traumas do passado, que faz com que você fique preso nessa situação. Beleza? Então vamos lá. Assim como no primeiro dia a gente falou de medo, eu dei algumas atividades e algumas coisas para que você possa sair daqui mais forte e mais firme. Então o primeiro passo é você identificar a sua preguiça. O que é que te deixa com preguiça? Quais são as atitudes que você toma que faz com que você acabe procrastinando? Faz uma lista disso, de tudo isso que faz você procrastinar. Porque a gente só muda alguma coisa quando a gente identifica. Se a gente não identificar, a gente vai continuar naquela rodinha dos ratos ali e não sai do canto. Então, a partir do momento que a gente identificar o que é que está fazendo procrastinar e ficar travado, a gente consegue seguir adiante. Beleza? Então, a partir do momento que identificou, você vai apresentar tudo isso em oração. Você vai apresentar ali, trocar uma ideia com Deus, trocar uma ideia com Jesus e vai dizer, Deus, isso aqui está me prejudicando, isso aqui está me machucando, isso aqui está me impedindo de viver o teu propósito e o meu propósito, isso aqui está impedindo de eu viver o que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Então me ajuda a viver aquilo que o Senhor estabeleceu. Começa a ter o controle da minha vida. Então, a partir do momento que você entregar esse problema, essa situação a Deus, você já não vai estar sozinho. Vai ter alguém superior a você, alguém mais poderoso que você, que é dono de tudo e de todos, que vai te ajudar, que vai te impactar e que vai fazer você seguir adiante. Beleza? Então, a segunda forma é você trocar uma ideia com algum amigo que você tenha confiança. É você dizer, fulano, olha, eu identifiquei que isso aqui está me prejudicando, que isso aqui está me travando, que isso aqui está me impedindo de viver o meu propósito. Tu podia me ajudar em oração, tu podia me dar um conselho, tu podia me dar um direcionamento. Porque a gente não cresce sozinho, a gente precisa de alguém para que nos guie, para que nos dê a direção. Mas precisa ser alguém que entende do assunto, alguém que vai saber lhe ajudar e lhe direcionar. Então você precisa fazer isso, beleza? Então,
Comece também a fazer uma lista dos seus objetivos e daquilo que você tem que fazer. Quais são os seus objetivos? Quais são a tua missão aqui? Qual é o teu propósito? Qual é o teu destino? Se você não tiver isso bem identificado, meu amigo, pode ter certeza que tu vai viver uma vida aí meia boca. Então comece a identificar o que é que tu quer para a tua vida, comece a identificar o que é que tu quer para o teu destino, porque dessa forma você vai conseguir ter um foco, você vai conseguir ter um objetivo de seguir adiante e vai deixar a preguiça de lado, beleza? Então, aí vem uma frase que eu anotei aqui, que é o seguinte: quem coloca os olhos no futuro começa a deletar o passado. Então, a partir do momento que a gente tira a preguiça da nossa vida, começa a focar no nosso futuro, no nosso propósito, no nosso objetivo, na nossa missão, a gente começa a deletar tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos trava e que nos impede de viver o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Lá na Bíblia fala o seguinte, que as melhores coisas estão quando a gente começa a seguir adiante, a seguir para o alvo, que é Jesus. Ele que nos ajuda, Ele que nos guia, Ele que nos protege. Então, a partir do momento que a gente olha para Jesus e esquece as coisas do passado e joga para fora tudo aquilo que nos prejudica, a gente vai viver uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante em Deus. Beleza? Então, que você possa sair daqui firme e forte e sabendo que a preguiça vai te impedir de viver o que Deus estabeleceu para a tua vida, e que você possa sair daqui mais ousado, mais corajoso e firme e forte para que você possa seguir o teu propósito, viver aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, viver os teus objetivos, ir em busca dos teus sonhos, ir em busca dos teus objetivos e viver uma vida abundante. Beleza? Eu agradeço a cada um que participou. Gente, eu vou estar fazendo uma série, tem 7 pessoas aqui, eu vou estar fazendo uma série de 15 lives, onde eu vou estar passando uma ideia de como viver acima da média. O que é o viver acima da média? Durante 3 anos, eu estudei o que é que as pessoas bem-sucedidas, que têm uma vida espiritual da alta performance, que têm uma vida financeira de alta performance, que vivem uma vida abundante, o que é que essas pessoas estudam? Quais são os hábitos que essas pessoas fazem? O que é que com que ela trabalha? O que é que ela faz? Resumindo, eu comecei a estudar essas pessoas, eu comecei a tomar as mesmas atitudes e hoje eu tenho um resultado diferente. Hoje eu tenho uma atitude diferente. Eu me comporto diferente da maioria dos jovens. E hoje eu estou trazendo um conteúdo que eu aprendi em 3 anos em apenas 15 dias. E quem estiver conectado comigo nesse desafio de 15 dias vai ser impactado. Porque da mesma forma que eu fui impactado, eu tirei o medo da minha vida, tirei a preguiça, tirei a procrastinação, tirei as distrações da minha vida, eu comecei a viver uma vida abundante, eu comecei a viver uma vida espiritual abundante, eu comecei a viver uma vida próspera, eu comecei a ser uma pessoa mais sábia, mais inteligente. Onde eu chego, eu sou referência no que eu estou falando, onde eu chego, eu sou referência, eu ajudo as pessoas me pedem conselho e eu dou, e as pessoas quando fazem dá certo. Ou seja, eu não estou falando uma coisa que não deu certo, eu estou falando algo que deu certo na minha vida e dá certo na vida das pessoas que são bem-sucedidas. Ou seja, de 7 bilhões que existem no mundo, apenas 2% dessas pessoas vivem uma vida espiritual abundante, vivem uma vida próspera, abundante. E vive uma vida emocional blindada, que não deixa a depressão tomar conta da vida dela, que não deixa a ansiedade. Então, eu aprendi isso tanto em livros, como Deus me capacitou para isso. E eu estou passando tudo isso em forma de conhecimento aqui no meu Instagram, todas as noites a partir das 9h30. Isso de forma gratuita. E quem estiver junto comigo vai aprender. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, ó, eu preciso disso, é uma bênção, muito bom. Graças a Deus por isso. Então eu quero te convidar para que você possa estar amanhã junto comigo aqui,
aprendendo, se capacitando, se enchendo do Espírito Santo. Eu estou trazendo um conteúdo aqui com base bíblica, um conteúdo aqui que veio direto do céu, que me capacitou e que me impactou e que vai impactar a tua vida também.